Opa, agora sim. Olá, Hélio. Tudo Olá, bem? Alberto, tudo bom? Bem, pessoal, uma boa tarde a todos e a todas. A gente está começando aqui um bate-papo ao vivo no canal da Faculdade IBAM. Eu me chamo Hélio Beróis, sou geógrafo do IBAM e coordenador da pós-graduação de Gestão Pública Aplicada ao Meio Ambiente. Vai conversar comigo Alberto Lopes, que também é professor da mesma pós-graduação, ele também é mestre em Organização e Gestão do Território, arquiteto e urbanista do IBAM. E nós vamos conversar aqui sobre a adaptação da nossa cidade à mudança do clima. Esse bate-papo, ele foi motivado, né, pela recente do IPCC, né, sobre a mudança do clima, que nos traz aí algumas informações, eu não vou entrar muito porque o Alberto vai falar um pouco sobre elas, mas que na verdade continua, né, demonstrando para a gente a gravidade da questão e é uma questão que impacta em diversas políticas públicas, né? A questão da suscetibilidade aos riscos ambientais, a vulnerabilidade das populações e das infraestruturas é um ponto central, obviamente, na discussão das políticas públicas, seja na escala local, seja regional, seja nacional, ou mesmo na discussão global, né? E cabe aos gestores públicos, mas também à sociedade como um todo, compreender um pouco mais dos riscos que estão envolvidos nisso e o que nós podemos fazer, o que os gestores, o que a população, o que as políticas públicas podem colaborar, se elas forem adequadamente direcionadas para enfrentar esse cenário que se coloca diante da gente como inevitável, né? As mudanças climáticas já estão ocorrendo e nós temos que mitigar alguns de seus efeitos e nos adaptar para conseguirmos dar perpetuidade à forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, para ter uma descrição bem ampla. Bem, sem mais delongas, eu gostaria que o Alberto falasse algumas palavras, depois a gente começa a conversar, se ele quiser adicionar alguma coisa à sua apresentação, fica à vontade, Alberto, e aí a gente começa com as nossas perguntinhas aqui. Lembrando a todos que estão participando também que vocês podem enviar perguntas, tá? Eu tenho aqui umas duas perguntinhas aqui preparadas para o Alberto, mas ao final das respostas vocês podem ir encaminhando, que eu vou consultar aqui as perguntas. Tá? Lembrando que vocês têm uma ferramenta aí na live específica para enviar perguntas. Tá? Então, encaminha aí para a gente que a gente vai dedicar um tempo. Essa live ela é um pouquinho mais curta do que as outras que a gente vem fazendo na faculdade IBAM. Ela não terá 1 hora de duração, ela terá menos, terá cerca de 20 minutos como teto, mas estamos planejando aí ao final da fala do Alberto e minha um pouquinho de tempo para a gente poder debater com vocês e o vídeo vai ficar disponível também depois no YouTube do canal do IBAM. Mas enfim, Alberto, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade e aí depois a gente começa as perguntas. Ok, eu queria primeiro cumprimentar a todos que atenderam esse chamado para essa conversa, para esse diálogo. A ideia do meu colega Hélio Beróis é fazer uma pequena introdução a um curso que vai ser realizado em breve dentro da faculdade do IBAM, e esse é um dos temas que vão estar inscritos dentro das disciplinas que vão ser oferecidas nesse curso. O relatório do IPCC, esse último que saiu no início de agosto, ele foi, de certa forma, assertivo com relação a algo que vinha sendo já debatido e anunciado em relatórios anteriores, e que dessa vez, se tem alguma novidade, é justamente uma afirmação inequívoca da comunidade científica internacional de que nós, humanos, somos, de fato, responsáveis pelas mudanças que estão ocorrendo no planeta. Eu sempre sou muito honesto nesse assunto, até porque eu não sou especialista nas razões pelas quais o clima muda. Eu me interesso até pela minha formação e a missão profissional que a gente tem, mais pelos aspectos da mitigação e da adaptação, mas eu gosto de lembrar que mesmo que nós não estivéssemos no planeta, esse planeta já foi uma bola de fogo e já foi uma bola de neve também, né? De gelo. Então, alguém pode perguntar, mas então o que a gente tem a ver com isso? A assertiva do relatório último do IPCC é de que nós temos, de fato, uma incidência muito forte sobre as mudanças que estão ocorrendo. Razões decorrentes da urbanização e da industrialização, particularmente,
concentradas em lugares muito particulares do planeta, né? Agora, ao mesmo tempo, o relatório do IPCC, todos eles, por ser um relatório com inferências globais, de estudos globais, ele não pode entrar em detalhes muito específicos de alguns territórios, de algumas cidades, enfim, a escala é uma escala mais global. Cabendo a equipes nacionais, eu posso depois falar sobre isso, traduzir essas inferências, esses estudos globais, para a escala do país, de regiões e até mesmo de cidades e de dinâmicas produtivas específicas em cada um dos nossos países. No caso do Brasil, quem vem cumprindo esse papel de adaptar ou de traduzir as preocupações do IPCC no Brasil tem sido a Rede Clima, que está vinculada ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Enfim, tem uma série de questões aí que nós podemos tratar na sequência da nossa conversa, do nosso diálogo, mas eu queria, respondendo aí a ideia inicial do Hélio, falar já exatamente sobre qual é o propósito e qual é a grande revelação desse relatório que nos leva a medir até onde investimos em mitigação e até onde investimos em adaptação. Bem, então, pegando esse fio aí, esse gancho, vamos lá. O que o relatório revela aí de importante para os formuladores de políticas públicas e gestores das cidades, né? Vamos ter como foco nossa conversa as áreas urbanas. Então, o que o relatório revela que é importante, aí pegando esse gancho também dessa contraposição entre esses dois conceitos, né, de mitigação e adaptação, Roberto? Veja bem, se nós tivéssemos que fazer opções de investimento, é claro, todos os cientistas estão dizendo, nós vamos continuar insistindo de que nós temos que continuar a mitigar emissões de gases de efeito estufa. Lembrando que mitigar pode implicar em reduzir as emissões, em neutralizar as emissões ou remover fontes emissoras que podem ser substituídas por fontes renováveis e, no mínimo, de baixo impacto de emissões. Nós temos feito, em parte, isso, e outros países também. Agora, eu lembro sempre o seguinte, quando a gente mitiga a emissão de gases de efeito estufa, nós estamos mitigando para todo o planeta, você não mitiga para a sua cidade. Se tem uma indústria que mudou o seu padrão de produção tecnológico, ou se a gente reduziu o desmatamento, que são algumas das fontes emissoras de gases de efeito estufa, você está mitigando não só para esse lugar, para essa unidade produtiva, ou para essa área produtiva que está respondendo às exigências da mitigação. Mas você está respondendo o planeta todo, né? Agora, quando você adapta, você está adaptando, em grande parte, para esse lugar específico que está sendo adaptado. Eu creio que o exemplo dos portos seja um exemplo muito bom, porque se eu tenho um porto exposto ao aumento do nível do mar, se for um porto pequeno, com movimentação de cargas pequenas, ele pode ser um porto flutuante, como é o porto de Manaus. No Brasil, nós temos essa experiência justamente na Amazônia, que é tão criticada, mas no caso dos portos, tem um porto flutuante, não por causa de aumento do nível do mar, mas por causa de movimento de maré, do nível do rio, né? Agora, se eu adapto esse porto para uma estrutura de cais flutuante, é muito bom para o meu porto, porque eu continuo operando esse porto com entradas e saídas de navio. Mas ele pode ser bom também, isso é uma medida que pode ajudar a Noruega, por exemplo, trazer o seu navio para cá, ou Singapura trazer seu navio para cá, e vice-versa, importa e exporta carga. Ou seja, eu adaptei esse porto a uma estrutura mais resiliente e mais adaptável a uma subida do mar, e, ao mesmo tempo, alguns países, e a movimentação global de carga que demanda esse porto também pode servir. Mas ele, certamente, esse investimento é muito mais útil para nós. Eu lembro do caso do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que teve a sua estrutura rompida em 2008 por conta de uma carga de chuva muito intensa, que o Vale do Rio Itajaí já experimenta,
mas que naquele dia encontrou a maré alta do mar. Ou seja, a maré subiu e represou toda a avalanche de água que descia do vale. E a estrutura portuária, que era rígida, de engenharia rígida, não resistiu. Acho até que eles fizeram reconstruir o porto de novo com estrutura rígida. Em alguns lugares, algumas estruturas portuárias estão sendo estruturas já flutuantes, que se adaptam ao nível que for necessário do mar. Então, esse dilema entre mitigar e adaptar, na verdade, ele não faz muito sentido, mas como o próprio relatório do IPCC anunciou, mesmo que nós pudéssemos estabilizar o aquecimento global hoje, os efeitos já gerados na atmosfera e prolongados no tempo, eles não correspondem à nossa capacidade de gestão pública para responder ao que já vai vir pela frente. Ou seja, você junta todos os passivos que nós já temos ao longo dos anos, de irregularidade da urbanização, de ocupação irregular de morros que podem resultar em deslizamento de terra, etc., etc., e você junta ainda o aquecimento global, que pode intensificar chuvas e uma série de fenômenos que a gente pode falar a seguir, isso quer dizer que nós precisamos sim continuar mitigando, mas as medidas de adaptação interessam aos países. Eu gosto de dar sempre o caso dos Países Baixos. Eu quase que falei Holanda, mas eles mudaram, eles não se reconhecem mais como Holanda. Eles agora são os Países Baixos, e o nome do país já diz tudo, né? A Holanda tem hoje 60% do seu PIB, do Produto Interno Bruto, sujeito, exposto a um aumento de cerca de 1 metro a mais no nível do mar. Eles tiveram problemas sérios com isso na década de 50 passada, há quase 70 anos, e construíram um mega sistema de polders com engenharia hidráulica, eles são mestres da engenharia hidráulica, só que hoje aumentar a cota desse polder seria um custo absurdo para um país, mesmo um país desenvolvido como a Holanda. Então eles fizeram toda uma adaptação, eu estou falando que eles já fizeram, eles não estão discutindo se o clima vai mudar ou não vai mudar, se tem que investir ou não tem que investir. Eu estou dando um exemplo extremo, porque é um país que tem 60% do seu produto interno bruto exposto a inundações, ele não tem outra alternativa, está entendendo? Então, a Holanda hoje, ou melhor, os Países Baixos hoje, já estão prontos para receber mais 1 metro de água. Isso graças ao projeto Deltares, que criou barreiras de engenharia ambiental na principal entrada de água que inunda o país, e também, por exemplo, com estímulos à arquitetura flutuante. É um país que já tem essa experiência. Quem conhece Amsterdã sabe que 10% da população dos Países Baixos já mora em embarcações, em habitações flutuantes, e o governo veio estimulando ainda mais isso, com projetos como Water City, e mais engenharia e arquitetura se juntando, engenharia hidráulica com escritórios de arquitetura, desenvolvendo e adaptando melhor essas estruturas flutuantes para o esperado aumento do nível do mar. De novo, na Amazônia nós temos essa experiência, né? Não está na costa, não está no litoral, mas a gente precisa aprender com os ribeirinhos que vivem isso diariamente. É bem interessante essa abordagem, né? Essa aproximação da questão, pegando pelos países para os quais a questão do aquecimento global e da mudança dos processos ecossistêmicos, mas principalmente climáticos, né, no caso, mais do que os ecossistemas, como o aumento do nível do mar, já é sentido há bastante tempo, como é o caso dos Países Baixos, né, décadas e décadas, e que, na verdade, a questão da mitigação... vamos pegar o sentido puro das palavras, né? Mitigar é você reduzir o impacto, né? É você tentar reduzir o efeito de algo que já está ocorrendo. Né? E também, quando a gente fala, por exemplo, de impactos ambientais, mitigar impactos ambientais, os impactos vão ocorrer como a gente reduz a intensidade deles. Enquanto adaptar é se preparar para uma nova situação. Né? Eu acho muito interessante quando a gente aborda por essas duas perspectivas, porque cabe também a gente levantar uma bola de uma discussão, de uma interpretação, quem, na escala global, inclusive, né, pensando na escala global,
tem condições de fato se adaptar e quem vai ter que correr atrás de mitigar e vai ter que se virar para poder adaptar, porque a adaptação é inevitável. Ou você se adapta ou você vai sofrer as consequências futuras, né? Porque uma coisa é mitigar a situação com base no cenário atual, outra coisa é você se adaptar para um cenário ainda mais crítico, ainda mais intenso que virá. E se adaptar envolve recursos, né? Envolve capacidade para isso. Sim. E, naturalmente, os países ditos desenvolvidos têm mais recursos para se adaptar, né? E estão investindo recursos para que a gente, do lado de cá, vamos usar a expressão sul global, porque não é só no Brasil, né? As principais reservas de carbono, né? De acúmulo de carbono ainda em reserva, ainda não emitido para a atmosfera, né? Que são as grandes florestas, estão no sul global, né? Então, eles têm até recursos que eles aplicam para investir em mitigação nesses lugares, mas para investir em adaptação é uma outra história, porque quando você investe em adaptação, você está gerando competição, né, em nível global. Você está gerando uma outra nação adaptada a se desenvolver e a se empoderar nesse cenário. E não apenas mitigar, né, como você tinha mencionado. Sim, é como eu costumo dizer, sempre haverá dinheiro, pelo menos durante algum tempo ainda, para nos ajudar a mitigar. Dinheiro a fundo perdido, como foi o Fundo Amazônia, formado na época da ministra Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, com US$ 1 bilhão, basicamente Noruega e Alemanha, uma parte da Alemanha também. Uhum. Mas o dinheiro para adaptação vai vir de financiamento e não de doação. Esse é o quadro geral que está aí. Agora, cabe ao país também olhar dentro do seu território, do conjunto das suas unidades produtivas, das suas dinâmicas territoriais e produtivas, quem é que está impactado por quê. Eu falei dos portos, e na escala global, mundial, tem uma associação de portos e navios, navegação, que, se não me engano, tem sede não sei se é na França ou na Bélgica, porque o idioma original é o francês, e que está cuidando de adaptação dos portos. Agora, você tem impactos também no sistema de saúde. Agora, com a pandemia que nós estamos vivendo, essa discussão foi retomada, ou seja, qual é o padrão de enfermidades que uma mudança do clima, com mais calor aqui, mais calor ali, menos aqui, menos lá, que tipo de doenças vão aparecer ou vão desaparecer? Ou seja, quais são as exigências novas para o sistema de saúde, de maneira que a gente possa se antecipar às medidas que vão ser demandadas em função dessa mudança do padrão de impacto também, né? Alguns outros sistemas também serão afetados, por exemplo, ondas de calor que já ocorrem com mais frequência também, elas impactam o conforto ambiental, o conforto dentro das edificações, dentro do transporte público, lugares que não precisam hoje de ar-condicionado, talvez tenham que ter ar-condicionado no transporte, a mesma coisa com as edificações, e também dentro dos espaços públicos, como os espaços públicos vão se comportar diante disso. Um outro efeito importante entre os principais fenômenos decorrentes da mudança do clima, e isso é talvez o mais falado, é o mais comentado, são as chuvas e tempestades mais extremas, que geram desastres, perdas de vidas, perdas patrimoniais, e nisso nós temos um passivo enorme, né? Porque se o antropoceno começou a ser identificado dessa forma, com a intensificação da industrialização, da urbanização, nós, ao mesmo tempo, em muitos lugares, e no Brasil, em grande parte foi assim, nós deixamos que as cidades fossem ocupadas com padrões que nós temos que recusar, porque nem a lei de 1979, a lei 6766, tem sido levada em conta na aprovação de projetos e na implantação de loteamentos por todo o Brasil. Eu estou falando isso porque lotear a cidade, esse movimento, essa dinâmica de loteamento, de ocupação das cidades, ela, se for bem planejada, ela permite um diálogo produtivo entre o desenho e o projeto do sistema viário
e o sistema de drenagem, seja o macrosistema de drenagem, seja o microsistema de drenagem que corre pelas ruas, pelas esquinas, ladeiras, etc., da cidade. Um outro aspecto, um outro fenômeno importante, que esse também é muito falado, nós já tocamos no assunto aqui, é o aumento do nível do mar, né? Há coisas que estão sendo muito bem comentadas. Se você olhar a costa brasileira, nós temos quase 400 municípios considerados costeiros em 17 estados da federação que tem confrontação com o mar. Esses 400 municípios estão expostos à erosão costeira e já há perdas de patrimônio, hotéis que estão deixando de funcionar porque já tem movimento de ondas que estão impactando essas estruturas. Enfim, tem vários trechos da costa brasileira que já estão expostos a isso. Então, na medida em que as prefeituras possam responder isso, e elas têm que responder com conhecimento científico, né? Mas eu sempre digo o seguinte, mesmo que o clima não fosse mudar, só os passivos que nós já temos acumulados na costa brasileira já daria um programa de ação assim extraordinário, de redesenhar o sistema viário, de afastar a urbanização de dentro das cidades. Eu vou dar 2 exemplos aqui para não ser teórico e falar de exemplos práticos que as pessoas conhecem e podem se identificar. A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que deixou construir uma verdadeira muralha de edifícios, os mais altos edifícios do Brasil, muita gente não sabe, mas estão em Balneário Camboriú, e a partir de uma determinada hora do início da tarde, não tem nem sol na praia mais, porque os edifícios já barraram ao sol. E o mar está avançando também. Então, qual é a solução que inventaram para lá? Uma solução já conhecida entre nós, que é a chamada engorda de praia. Você tira areias de jazidas de algum lugar, aí já tem um impacto ambiental também, e você joga na praia para formar aterros. O benefício é para quem está ali na orla, mas o custo é pago por todos. Isso sai do orçamento público. Então, eu dei um exemplo aí que eu acho que é negativo, mas tem um exemplo positivo em João Pessoa. Muita gente não sabe, não sei se percebe quando vai a João Pessoa, mas não há edifícios muito altos na orla de João Pessoa. O gabarito ali é 4 andares, os edifícios altos estão a algumas quadras dentro. Basta buscar aí no Google as imagens de João Pessoa que vocês vão ver isso. E isso não foi uma decisão de uma lei urbanística, nem do plano diretor. Foi da Constituição do Estado de 1989. Vale a pena recuperar isso, porque é uma decisão estratégica naquele momento e que o mercado imobiliário chiou, mas hoje parece que está todo mundo feliz, porque continua tendo sol na praia, tem pouco patrimônio ameaçado por algum fenômeno extremo que vai acontecer na orla e assim por diante. Agora, eu só queria citar também, entre os fenômenos que estão envolvidos nisso, a perda de biodiversidade e o impacto sobre ecossistemas, particularmente no caso da costa, os manguezais e também as chamadas áreas coralinas, as áreas de corais, que são criadores de biodiversidade e que acabam impactando também as cadeias alimentares, pesca, produção de aquacultura, que tinha avançado muito há uma década atrás, em programas de desenvolvimento do Brasil, e que com essa mudança também, o aquecimento do próprio oceano e perdas da biodiversidade, esses criadores de biodiversidade nos ecossistemas, eles podem estar também sob ameaça. Uma das perguntas que fizeram foi com relação a quais políticas, né, públicas que são impactadas, enfim. E só na sua fala, Alberto, eu fui anotando aqui, eu identifiquei várias políticas setoriais, né? Saúde, mobilidade, a questão dos códigos de obra e padrões de urbanização de cidades costeiras e também serranas, você mencionou a questão do movimento de massa, né? Enfim. Obviamente há a questão do meio ambiente e da conservação, né, que obviamente está diretamente associado.
a questão da eficiência energética, gestão de recursos hídricos, na questão da drenagem, também do saneamento urbano e também outras formas, né, outros temas associados ao saneamento. E outra pergunta que surgiu aqui foi a do Jaime, que está aqui, inclusive, participando bastante, mandando mensagens para a gente, sobre o que o Brasil tem feito para mitigar. E aí, antes de passar a palavra ao Alberto, eu queria mencionar que a mitigação, né, o Brasil tem, enfim, o Alberto pode mencionar melhor os instrumentos, a gente tem uma série de instrumentos, nós viemos participando, inclusive, dos debates internacionais, até muito recentemente, nós éramos um dos protagonistas das discussões internacionais sobre, inclusive, das pautas que resultaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, né? E boa parte dos recursos de mitigação, o Alberto citou talvez um dos maiores, que era o Fundo Amazônia, orientado para a Amazônia, que ele tinha um foco muito grande na recuperação e na conservação ambiental do bioma Amazônia, que está congelado há alguns anos, né? Mas, enfim, o foco foi... Nós temos uma política de redução de emissões, né? Mas o nosso ponto aqui é colocar que não basta apenas mitigar e reduzir emissões, nós temos que se adaptar. Se nós queremos ter um modelo de desenvolvimento que nos permita continuar no desenvolvimento que seja sustentável, é necessário adaptar. Não sei, o Alberto talvez queira incluir alguns pontos aí no que o Brasil tem feito aí para poder mitigar as emissões, Alberto. Olha, a grande vedete da mitigação veio sendo a Amazônia. Só que todos acompanham o noticiário, essa política foi praticamente não só interrompida, como ela foi revertida, né? O Brasil era protagonista, foi protagonista no Acordo de Paris, que foi o grande acordo do clima recente, e essa política veio sendo abandonada. Então, nós estamos no movimento reverso, nesse sentido. Agora, nós já tivemos em anos atrás, aí, cerca de 10 anos atrás, um programa de redução de emissões dos automóveis. Quem viveu na década de 70, os mais jovens, talvez não saibam disso, mas a década de 70 as cidades eram muito poluídas, porque o padrão de emissão veicular era dos piores, só comparável a países muito pobres da Ásia, da África, etc. E nós conseguimos melhorar muito o padrão de emissões com o trabalho de um programa governamental do governo federal e uma adesão explícita e ativa da Anfávia, Associação de Fabricantes de Veículos Automotores. Então, existem experiências, existem iniciativas, e infelizmente são iniciativas mais antigas, não são iniciativas do momento atual, em que o tema é um tema ausente, vamos dizer assim. Acho que vale a pena agora dentro de, só rapidinho, só para complementar, dentro do âmbito da construção de políticas públicas, a gente teve, na virada do século, e aí caindo bem para a questão do ambiental, que impacta tanto no urbano quanto no rural, embora até um pouco mais no rural nesse caso, mas também impacta no urbano, porque nós temos muitas unidades de conservação envoltas por áreas urbanas do país, né, nas grandes metrópoles, enfim. A gente teve a construção do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, na virada do século, né, que colocou para a gente um sistema que estabelece as hierarquias de nível de proteção dessas áreas protegidas e incorpora, na verdade ela centraliza, né, as normas e ela bota uma grande ênfase na unidade de conservação de uso sustentável, que seriam áreas onde a gente poderia experimentar, e de fato tivemos experiências muito, muito exitosas de modelos de produção de alimentos e de fibras de maneira sustentável para abastecer as cidades, mas também as próprias áreas rurais. Quando a gente fala quando o Alberto falou no início, né, que a maior parte das emissões são relacionadas ao processo de industrialização, a gente tem que lembrar que esse processo, eu falando para o nosso público, obviamente, não para o Alberto, que está cansado de saber, mas para o nosso público, a gente tem que lembrar que o processo de industrialização ele não se limita ao local onde a indústria está instalada e está produzindo e está tendo emissões. Toda a produção de matéria-prima, toda a aplicação de tecnologias que são produzidas pelas indústrias, por exemplo, no campo, com a Revolução Verde, por exemplo, chamada de Revolução Verde, mas poderia receber um nome bem mais, digamos, degradante, porque, de fato, foi uma virada que nos países do sul global acarretou graves problemas no campo, impediu, inclusive, processos de reforma agrária que poderiam implantar modelos produtivos mais sustentáveis e ambientalmente menos degradantes, menos impactantes, enfim.
Mas toda a industrialização ela impacta nisso, né? A gente tem a intensificação do uso de derivados do petróleo, de outros combustíveis fósseis, né? Que se acentuou absurdamente desde a primeira Revolução Industrial e continua acentuando, mesmo a gente tendo hoje em dia alternativas. A gente tem a intensificação da ocupação das cidades, mesmo com a descentralização industrial que alguns países sofreram, inclusive o nosso, a gente continua tendo uma grande concentração de população nas cidades, consumindo de maneira não sustentável, né, os recursos, enfim. Então, a industrialização ela realmente é um pontapé inicial que impacta em todos os ambientes ocupados pela gente, né? E, enfim. Então, a gente teve o SNUC, a gente teve o Código Florestal, também que estabelece, por exemplo, novas normas com relação à área de proteção permanente, por exemplo, tanto para as urbanas quanto rurais, que deveriam desenrolar-se em políticas de recuperação, né? Mas a gente tem um outro instrumento que também acabou ficando pelo caminho, por mais que formalmente ainda exista, a validação do CAR no país inteiro é extremamente lenta, respondendo ao Jaime, que era um outro instrumento que nos permitiria não só garantir regularidade ambiental dos imóveis rurais, mas também em áreas, aí não o CAR, mas o Código Florestal, em áreas urbanas, né? E com o CAR a gente poderia estar instituindo agora programas de regularização ambiental com estratégias sólidas de recuperação ambiental e recuperação vegetal, né? Recomposição vegetal. E o CAR não está validado. Raríssimos são os casos de a gente ter municípios que estão com quase 100% do CAR validado. Só para a gente poder citar esses pontos, né? Se detendo mais dentro da cidade, que é o tema do nosso encontro aqui, algumas questões já foram faladas por nós, mas há outras importantes que têm a ver com o que o Hélio acabou de dizer. Por exemplo, toda a nossa dependência desse bem público que é a água. Então, conservar a água implica conservar os mananciais, sejam de aquíferos, sejam de rios, sejam de todo tipo de fonte de água que existam nas mais diferentes regiões e das mais diversas formas do país. Agora, além dos mananciais, o Brasil é quase que um campeão em perdas de água no sistema urbano. Isso tem sido falado por muitos de nós urbanistas e, sobretudo, os colegas da engenharia sanitária, que as nossas perdas nos sistemas urbanos das cidades chegam a 40%, às vezes quase 50% do que é captado, tratado e na distribuição por várias razões, sobretudo vazamentos, nós perdemos quase metade dessa água. O resto é o que na nossa casa a gente pode conservar, saber usar corretamente a água, não deixar a torneira aberta, essas coisas do cotidiano, mas que não são as perdas, são os desperdícios, né? Agora, alguém aí, eu vi algumas mensagens que entraram, falaram da questão da energia. Nós tocamos rapidamente lá no início da conversa sobre esse assunto e eu dei um exemplo da energia solar como um exemplo que pode servir tanto para mitigar quanto para adaptar. Eu mitigo porque se eu estou usando uma energia renovável, eu abandonei uma fonte de combustível fóssil, eu estou emitindo menos, eu eliminei uma fonte de emissão. E, ao mesmo tempo, eu estou me adaptando, porque e se faltar energia? Se faltar, não, já está ameaça de faltar, porque a crise hídrica, num país que tem uma matriz energética muito dependente, e positivamente, ao meu ver, dependente da engenharia hidráulica, nós temos um grau de ameaça em cadeia, de perder, de não ter água, e de sem água não ter geração de energia, tá entendendo? E, inclusive, nós avançamos muito. Saiu um relatório aí, parece que essa semana, dizendo que o Brasil vai bem na produção de energia solar, fotovoltaica, tá? E a China, que era o país, o patinho feio da história, hoje produz a maior parte de todas as estruturas, todos os painéis fotovoltaicos no mundo. Eles já avançaram, estão na dianteira desse assunto. Agora, eu queria falar também da relação entre alguns sistemas urbanos que vão estar impactados por isso. Por exemplo, a gente falou das precipitações de chuvas mais extremas e mais frequentes, que não só destroem vidas e patrimônio, mas também colapsam o trânsito. O trânsito interrompe, há perdas de negócios, o comércio é inundado, o sujeito perde a mercadoria
Enfim, é um efeito em cadeia em que um sistema urbano vai colapsando o outro. Muitas estruturas urbanas, sobretudo nas grandes metrópoles, são sistemas subterrâneos, são redes subterrâneas, que podem ser colapsadas também por aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar, particularmente, eu estou falando aí dos municípios da costa, isso pode implicar no que os especialistas chamam de intrusão salina, que quer dizer o seguinte: eu tenho um sistema de captação de água, eu tenho uma adução muito próxima da costa, e com o aumento do nível do mar, a intrusão salina faz com que essa água que eu estou captando, ela tenha um grau de salinidade que vai ter que ser resolvido. Ou eu mudo o ponto de captação, ou eu vou gastar mais dinheiro para dessalinizar essa água. Então, são vários efeitos combinados que a gente tem que prestar atenção. E a gente não está prestando atenção também no padrão de alimentação. Nós falamos no caso das cadeias alimentares que estão relacionadas à produção de alimentos no mar, mas aí nós já estamos um pouco fora da cidade, mas como ele lembrou, essas cadeias, elas são cadeias únicas, não são pontos isolados da produção, mas se faltar alimento em algum lugar, se o alimento não pode ser mais produzido aqui, porque aqui essa produção só aceita temperaturas até não sei quanto. E aí aqui não vai produzir mais isso, vai produzir lá. Ao mesmo tempo, eu não produzia tal coisa aqui e eu posso produzir aqui nesse lugar. Ou seja, vai haver um deslocamento da aptidão do solo em função de regime de chuvas, da água, etc, etc. Eu acho que no caso aí das cidades, nós temos esses grandes desafios combinados, que são desafios de cada sistema urbano, mas desafios combinados também. Acho que a gente tocou em vários pontos relevantes que, na verdade, como todos, né, os temas relacionados à mudança climática se integram, mas a questão da água, para um país como o nosso, ele é muito central, né, porque a diferença no regime de chuvas ele pode acarretar tanto a intensificação das secas, né, no sertão nordestino, por exemplo, como a intensificação da ocorrência de grandes tempestades. Mas tem um ponto que você colocou que eu achei muito interessante a gente destacar, que é a questão do impacto na nossa estrutura de geração de energia, né? Porque tem um outro fator associado a você ter a redução do potencial de gerar energia por meios hidrelétricos, que quando isso ocorre, a gente ativa, em geral, as termoelétricas, que aumentam a emissão. E aumentando a emissão, você tem mais carbono no ar e você intensifica os efeitos da mudança climática e você entra num ciclo que, se você não romper com a adaptação, com você ter uma diversificação maior da nossa... Esqueci o termo agora, mas enfim, da nossa capacidade de gerar energia por formas alternativas, de ter múltiplas fontes de energia, a gente acaba ficando suscetível, pelo menos em curto e médio prazo, a ter que utilizar as termoelétricas, que são menos eficientes, são mais caras e emitem mais. E o outro ponto é que a gente, e aí fazendo o link com a questão da industrialização, é que é claro que a gente tem que, enquanto consumidores dos recursos, né, nós temos que fazer um consumo consciente. Mas até isso está relacionado ao processo de industrialização, porque os maiores consumidores de recursos hídricos não são os consumidores individuais. É a indústria e o agronegócio latifundiário exportador, né? Que também dialoga com a questão da soberania alimentar e da segurança alimentar, né? Porque adaptar envolve repensar os modelos de uso e ocupação dos recursos naturais, sejam eles água ou sejam a terra, né? A gente tem essa questão dentro do urbano, né? A questão da forma como os padrões de urbanização vão determinar a nossa ocupação, por exemplo, como lidar com áreas que ficam cada vez mais suscetíveis a deslizamentos de terra nas cidades que são em regiões muito inclinadas, as áreas serranas, por exemplo, ou como lidar com a redução do impacto sobre a alimentação de aquíferos, né? Em cidades, em regiões mais planas, ou que tem áreas mais sedimentares, enfim. Mas também a forma como nós utilizamos os espaços rurais, né? O processo de industrialização teve um reflexo também, o processo capitalista de industrialização, de acúmulo do capital, teve um processo também na transformação do aproveitamento do nosso campo para a produção de commodities, né? Assim como na cidade a gente teve o processo de especulação fundiária e imobiliária fortemente influenciando os padrões de ocupação urbana, isso também impacta. Então, na verdade, está tudo interrelacionado, é esse ponto que eu queria chegar. Mas eu acho que todas essas questões, Hélio, vão nos fazer voltar a um assunto que nunca foi encarado com muita
ênfase, com muita seriedade, como política pública, que é de pensar a organização do conjunto do território nacional. Eu estou falando isso porque eu lembrei da energia eólica e tem um colega que está mandando mensagem também, tocando nesse É assunto. o Jaime, aí, A super gente sabe que a participativo. energia Obrigado, Jaime. eólica, a energia eólica, ela é recomendada, se você olhar o mapa de ventos do Brasil, ela é recomendada em algumas zonas do Brasil, em outras não. Por exemplo, o litoral, particularmente o litoral do Nordeste, subindo um pouco ali para o norte do país, não por acaso as maiores turbinas de energia eólica estão instaladas lá, porque os ventos são mais fortes. É pena que nós importamos essa ideia, essa tecnologia da Dinamarca, que não tem nas praias um ativo turístico, e nós temos. Então, nós temos que conciliar a instalação de turbinas ali, inclusive tem projetos megalomaníacos de turbinas dentro do domínio marítimo da costa, dentro do mar, mas nós temos que compatibilizar isso com a paisagem também e a vocação econômica desses lugares. Então, eu falei da energia eólica, falei dos portos, que são particularmente os portos marítimos, as cidades industriais, onde a gente podia também concentrar uma política específica para a redução de emissões nas indústrias. Ou seja, eu acho que nós estamos desafiados a olhar de novo o conjunto do território nacional. O Brasil chegou a ensaiar uma minuta de um Plano Nacional de Ordenamento Territorial, e que foi feito com vários especialistas importantes do Brasil em vários temas, e esse plano nunca foi para frente, né? Não sei se é porque a gente é um país tão grande, um país com essas dimensões que a gente conhece, mas o Uruguai, por exemplo, tem um planejamento territorial, que é um país bem menor, do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Eles aceitaram esse desafio e fizeram um planejamento do conjunto do território. Agora, eu acho que tem questões assim, eu não quero encerrar, porque cabe ao Hélio encerrar, quando for a hora, mas, primeiro, eu acho que a gente tem que chamar a atenção quem são os atores e quem são os responsáveis pelo financiamento. Era a pergunta que eu ia fazer para a gente finalizar, que a gente já está com um tempinho já bem passado, mas fica à vontade. Tá bom, era justamente então a pergunta que seria feita no final. Então, vamos lá. Olha só, a mitigação, ela tende a exigir mais investimentos do setor privado, porque as fontes emissoras não são particularmente o Estado, entendeu? São as indústrias, é o agronegócio e assim por diante. Não quer dizer que o Estado não tenha que investir em mitigação. Quando lançou o plano que eu falei, o plano de redução de emissões veiculares, a maior parte do investimento é das indústrias automobilísticas, mas tem investimento do Estado também. Agora, a adaptação, ela é uma adaptação das unidades produtivas, das estruturas e das cidades que estão sendo afetadas por isso. Então, é bom entender esse fluxo do dinheiro, saber quem é responsável por quê. Eu chamo a atenção para um assunto que aqui no Brasil não é muito falado, mas há alguns anos a revista inglesa The Economist falou nisso, e não por acaso foi a The Economist, porque a matéria é sobre o impacto da mudança do clima nas políticas de seguros e de resseguros, que é o seguro do seguro. Então, as empresas de seguro estão muito preocupadas com tudo isso que está acontecendo, porque alguns investimentos, alguns seguros que eles têm, que eram seguros de baixa ameaça, vamos dizer assim, de baixa vulnerabilidade, passam a ser bem segurados de alta vulnerabilidade. Então, há uma discussão tremenda nesse mundo do seguro e do resseguro. A outra coisa importante para falar é que, como está claro, nós temos já um passivo enorme para a gente cuidar, ou seja, nós temos que reconverter as nossas cidades a um padrão de sustentabilidade que responda à mudança do clima e que torne as cidades mais resilientes do ponto de vista das pessoas, do patrimônio, da economia desses lugares. Agora, nós temos também que, para isso, criar ambiente de gestão diferente do que nós temos. Eu tive um exemplo aí, porque nós montamos um trabalho muito interessante para o Ministério da Ciência e Tecnologia, há alguns anos atrás, e fizemos uma avaliação e citamos o caso da cidade espanhola de Vitoria-Gasteiz.
que começou como um caso de sucesso justamente a partir da mudança da organização interna da prefeitura, colocando a questão ambiental e do clima no centro do planejamento. Então, a secretaria, eu não me lembro o nome exato, mas era Planejamento e Meio Ambiente, Planejamento e Mudança do Clima, algo assim. Porque se tornou uma variável importantíssima. E não por acaso, a cidade de Vitória-Gasteiz tem sido uma cidade citada em vários encontros internacionais, onde as soluções baseadas na natureza aparecem como um recado, um modo de tratar as cidades diferente do que a gente está tratando hoje. Então, nós falamos ali do investimento e eu encerro aqui falando sobre a necessidade de rever também as estruturas de gestão das nossas cidades. Ótimo, Alberto. Muito obrigado. Bem, fica aí para a gente o recado de que não basta mitigar. Eu não sei, eu acho que as pessoas estão. Eu acho que você apertou alguma coisinha, Alberto, mas eu acho que para o restante das pessoas, eu acho que está ok. Fica aí o recado para a gente de que a gente precisa, né, pensar não só na mitigação, mas na adaptação. E quando eu digo a gente, é toda a sociedade, porque nós temos que pressionar também os entes públicos, né, e o governo a poder atuar isso. E que devemos repensar, né, nossas estratégias de ocupação dos espaços e de uso dos recursos, para que a gente possa ter aí condições de tanto mitigar os efeitos, como também de nos adaptar para o que está por vir. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos a participação, todos e todas. Essa foi mais um papo ao vivo do IBAN, no caso agora pela nossa faculdade IBAN. Agradecer imensamente ao Alberto pela participação, a gente passou bastante aqui do nosso horário, mas foi bastante produtivo. Nós ficamos aí para o próximo vídeo. O Alberto teve algum probleminha, não está me ouvindo agora, mas que bom. Gente, eu perdi o áudio, me desculpem. Tudo bem, a gente está ouvindo ele. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Um abração. Obrigado. Boa noite. Boa noite.